Tá, vamos lá. 6. A única frase que não apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta é a A. Lucas, tu entendeu por que a A tá toda certa e queres que eu explique as outras? Diz pra mim qual é a tua dúvida especificamente. Eu vi que ela estava certa, mas eu não consegui identificar com tanta clareza o erro das outras. Tá, então vamos lá junto. A A tá certinho, então a gente vai passar, tá? B. Lê pra mim, Lucas, que daí eu consigo ir já visualizando. Leia B. Nenhum dos parlamentares que vinham defendendo o colega nos últimos dias inscreveram-se para falar durante os trabalhos de ontem. Tá. Qual é o núcleo nenhum dos parlamentares? Parlamentares? O nenhum, tá? Quando tiver uma expressão com um pronome definido, alguém, ninguém, vários, por exemplo, esse vai ser o núcleo. Então, nenhum dos parlamentares que vinha defendendo. Então, já está ali o problema. Fechou? Circula esse vinho. Não sei se tem mais algum ali depois. Tá, defendendo o colega nos últimos dias. Daí, se inscreveu para falar durante os trabalhos de ontem. Então, teria que alterar o segundo verbo ali também. Tá? Primeiro erro, ok? Vamos para C. Segundo a assessoria, o problema do atraso foi resolvido em pouco mais de uma hora, e quem faria a conexão para outros estados foram alojados em hotéis de Campinas. Tá, e quem faria a conexão para outros estados foi alojado. E quem faria? É uma pessoa, né? Senão seriam os que fariam a conexão. E quem faria a conexão para outros estados foi alojado em hotel. Deixa eu ver. Segundo a assessoria, o problema do atraso foi resolvido em pouco mais de uma hora. E quem faria a conexão para outros estados foi alojado em hotel de Campinas. Eu acho que é isso, tá? O erro tá ali. Porque quem foi... ou teria que ser... E quem faria a conexão para outros estados? O problema tá ali. E quem faria a conexão foi alojado, né? Leia D. Eles aprenderam a andar com a bengala, o equipamento que auxilia a ir e vir de onde estiver para onde entender. Eu acho que é o equipamento que o auxiliaria a ir e vir de onde estiver para onde entender. Falta um O ali. O equipamento... Professora, mas também não seria onde estiverem? Deixa eu ver então. Me ajudem aí. Eles aprenderam a andar com a bengala, tá? O equipamento que o auxiliaria a ir e vir de onde estiverem, isso mesmo. Eles estiverem. Obrigada. Isso mesmo. E aí? Só na D ali, deveria ter o O ali, que os auxilia, ou algo assim. Porque, ó, eles aprenderam a andar com bengala. O equipamento que o auxilia a ir e a vir de onde estiverem para onde for. Porque assim, ó, até deixou implícito, não fez falta, mas quem ele auxilia, e aí que os auxilia, não é nem o, é os, porque é eles. O equipamento que os auxilia, tá? Auxilia alguém. Por isso que é artigo definido. Teria que ter um os também ali. E o E? Entendi. E a E?
Mas foram nas montagens de Kirov que ele conquistou fama, especialmente na cena Reino das Sombras, o ponto alto desse trabalho. Tá. Mas foram as montagens que ele conquistou. Tá. Mas foram nas montagens de Knopf que ele conquistou fama. Especialmente. Não é o foram ali? Que devia ser foi? Mas foi nas montagens de Knopf. Mas olha só, onde ele conquistou fama? Nas montagens de Knopf. Vamos lá de novo. Mas foi nas montagens. Isso mesmo. Mas foi nas montagens de Knopf que ele conquistou fama. Ele conquistou fama em algo. Eu acho que não precisa. Esse foi ali é no sentido impessoal, será? Mas foi nas montagens de Knopf. Esse foram ali não faz sentido. Foi. Mas foi nas montagens de Knopf. Deixa eu pegar. Não poderia ser foram em nenhum caso, né? Só se eu Nesse tivesse. Nesse sentido dessa frase. Se tivesse o sujeito ali na frente desse foi, um sujeito no plural, aí tudo bem. Mas nesse contexto aqui não dá. Tá? Entendi. Eu só fiquei ainda balançada, gente, lá na C. Para quem já tinha resolvido, segundo a assessoria, o problema do atraso foi resolvido em pouco mais de 1 hora. E quem faria a conexão para outros estados seria alojado em hotéis de Campinas, né? Ou foi alojado em hotéis de Campinas. Eu só vejo problema, só pode ser ali. Alguém, outro aluno aí, aluna que resolveu, que achou outro erro? Até eu confesso que se não tivesse o gabarito, eu ficaria balançada, tá? Já que a primeira está bem clara, né? A lista de brasileiros de sítios arqueológicos, uma vez aceita pela Unesco, aumenta. A lista aumenta as chances de preservação e sustentação por meio do ecoturismo. Acho que é isso. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Em cima do meu apartamento tá com... Eu acho que eles estão fazendo reforma. Não é muito barulho, mas de vez em quando tem assim, parece um pica-pau. Vocês chegam a ouvir? Não, tá bem tranquilo. Então tá, beleza. Então não chega a atrapalhar a aula. Vamos lá, mais alguma, turma? Essas concordâncias aqui, elas não estão tão difíceis, mas tem que prestar atenção, porque às vezes um detalhezinho pega vocês. Mais alguma que a gente pudesse fazer juntos? Depois ali a 12, questão de interpretação. Vamos fazer juntos então, gente. A 13ª, já que tem uma questão assim similar no exercício, acho que é bom a gente fazer. Quem é que se habilita a ler para mim? Eu posso ler. Então vamos lá. Esse é o Lucas? Lucas Dutra. Joia, Dutra. Vamos lá, meu amor. É o Raiz da Revolta, correto? Né? Mas eu acho que a gente pode ir direto para a questão 13. Pode ser? Ok. Então tá, vamos lá. Sim. Se na frase a fraude percebida nos resultados da eleição presidencial parece ter cristalizado o sentimento de revolta. Se a palavra fraude fosse substituída por fraudes, quantas outras palavras na frase sofreriam alteração? Então vamos reescrever essa frase, Lucas. Como é que ficaria? As fraudes percebidas nos resultados da eleição presidencial parecem ter cristalizado o sentimento de revolta. Isso. Então, quantas palavras foram alteradas? 3. 3, né? O gabarito já nos indicou 3. Quais seriam elas? As. O as. Isso. Percebidas. Isso. E parecem. Isso, que é o verbo.
Por que eu quis chamar a atenção de vocês para essa questão? Porque o a, ali é o artigo, ele também é uma palavra, tá? Ele é um determinante que é considerado palavra. Então, talvez, se vocês não tivessem o gabarito, alguns ficariam em dúvida. Ah, mas o a é uma palavra. Nesse contexto aqui, o a passa a ter uma significação, então é uma palavra. É o determinante do substantivo nesse caso. Tá bom? Então, por isso que são 3. A princípio, alguns poderiam achar, né, se fossem fazer de forma muito rápida, que seriam só 2, ou se não tivessem o gabarito. Ok? Depois tem mais uma questão que é assim também. Não, a 17. Dutra, vamos lá na 17 também, da página 18. Sim. Leia para nós. Agora considere a última estrofe. Enquanto o progressivo era maçante e o tédio difundia a sonolentas, cidade não há quem melhor levante. Tá. Se, em vez de o progressivo, houvesse o rock progressivo e o momento punk, quantas palavras sofreriam alteração? E agora? Vamos lá. Enquanto o rock progressivo e o movimento punk eram maçantes e o tédio difundia a sonolenta cidade, não havia... tá. Não há quem melhore levante. Eu tenho E que o mudar tédio esse difundiam. ali. Oi? Acho que o difundiam Vamos ver. ali na. Enquanto o progresso... É porque eu tenho que reescrever aqui. Enquanto o progresso... Aliás, enquanto o rock progressivo e o movimento punk eram maçantes, o tédio... O que tu colocou, Igor? E o tédio difundiam. Que no caso o tédio seria o objeto, né? Tá na ordem inversa. Deixa eu ver. Enquanto o progressivo era maçante... Por que tu acha que tem que ser difundir? Eu não entendi. É porque ali, ó, analisando ali a frase original, Se a gente enquanto o botar na ordem progressivo era. direta, como ficaria? A Isso, sonolenta. enquanto o progressivo era maçante e difundia o tédio. No caso, na frase original, o sujeito do verbo difundir é o Claro. progressivo. Sim. Aí, se eu coloco um sujeito composto, passaria para o plural. Isso mesmo, obrigada. É porque daí eu não tenho mais o sujeito simples, e sim o sujeito composto, e aí o tédio difundiam. Os sujeitos difundiam. Isso mesmo. Então, quantas alterações eu tenho? 3. O havia não muda, não. Seria eram, maçantes e difundiam. Essa é mais complexa, porque ela está na ordem inversa. Obrigada. Fechou, então? Anotem aí, gente. Se o tédio... Se, para que, no caso, não precisasse sofrer essa alteração, teria que ser o tédio difundir-se, né? Ou não? Mas aí... deixa eu tentar botar na ordem direta. Ô, Igor, me ajuda a colocar na ordem direta aqui, que daí eu vou escrever para eu conseguir explicar para o Lucas. Enquanto o progressivo era maçante e difundia o tédio. Enquanto o progressivo era maçante, difundia o tédio. Tá, mas se eu colocar na ordem direta? No caso, o progressivo seria o sujeito, o difundir o verbo, né? E o tédio seria um objeto, porque o tédio ele é difundido, né? O progressivo era maçante. E o tédio difundia. Tá, qual é a tua pergunta, Lucas? É que assim, eu não tinha percebido que estava na ordem inversa. Eu achei que
tinha o progressivo maçante e tinha outra parte, que era o tédio se difundindo de maneira individual, entendeu? Ah, tu achou que era Eu um tinha, período... Tá, que eu eram tinha lido assim, dois sujeitos, no isso, caso. Tá. isso. Uhum. Daí E agora eu daí eu consegui... perguntei se... mas como tá escrito o tédio difundia, é um sinal de que tá na ordem inversa. O que eu Isso, perguntei é assim, para ser outro período, deveria ser o tédio difundia-se, não? isso, isso mesmo. Daí isso comprovou como é um período simples. Entendi. Entendeu? Isso Aham, é que eu tinha mostra... ficado na dúvida, É, porque era meio ambíguo na minha cabeça, mas agora entendi. agora entendeu? Porque tu tem que ver a relação do objeto ali, quem é o objeto. Senão não dá pra entender mesmo, é bem complexo. Até eu dei um nó aqui, eu tive que colocar no papel e aí deu certo. Tá? Fechou então? Ótimo. Vamos lá, mais alguma questão, gente? Às vezes vocês acham que tá fácil e quando a gente vai pegar ali nos pormenores, como diz outro, os pormenores, a gente vê que não é tão simples assim. Mais alguma que vocês gostariam que eu resolvesse? Não tem muitas questões, na verdade, né? De repente pode ter lá da concordância verbal 1, que é lá na página 4. 4, 5, 6. Eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar a gravação aqui e o resto da aula de hoje vai ser para vocês começarem a fazer a prova, tá? Vocês podem começar, só não envie, né? Não sei se dá tempo aí de enviar. Mas já comecem em cima ou voltem lá na parte 1, que começa o exercício na página 3, ainda aí da 4A, tá? E vejam se de repente não passou algum exercício lá daquela parte que vocês não fizeram ou que não tiraram as dúvidas. Para eu não entrar com conteúdo novo, tá? Que é a diferença entre adjunta nominal e complemento nominal, que eu não acho legal entrar hoje, não vai confundir vocês. Tá? Então eu vou parar aqui a gravação.